fica assim. Uou. Pra mim também. Tá parecendo a voz do Robert Pattinson dublado. Eu sou a vingança. Tá, gente, vocês me dão um minuto, eu preciso só mijar rápido. Já volto. Vai lá. Porque depois, então, deixa eu ir antes de começar. Fala galera, beleza? Finalmente estamos aqui reunidos para poder falar um pouquinho sobre a vingança. I'm vengeance. Depois de muito tempo, a gente querendo se reunir para poder comentar sobre esse filme maravilhoso, finalmente estamos aqui para poder comentar sobre... Eu posso exagerar? Sobre essa obra-prima dos filmes de herói que a gente precisava ver, mas talvez a gente não soubesse disso. Para poder completar aqui o time do Mesa para 4, tá comigo o nosso camarada Efraim Fernandes. Fala galera, aqui filme maravilhoso e eu simplesmente pensei, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu, senhor Apo. De convidados aqui para completar a nossa mesa, nós temos o nosso amigo Rony Silva. Confesso, me surpreendeu demais. É um dos melhores filmes do Batman que já foram feitos e vamos bater um papo bem legal sobre ele aqui hoje. Temos aqui também o nosso camarada Leonardo Duarte. Fala galera, Nirvana voltou com tudo aí com essa música Something in the Way, que aí The Batman e a Warner já fez os nossos corações bater forte, meu Deus. A gente teve o nosso primeiro Batman Grunge Emo, que maravilha, cara, isso foi maravilhoso. Temos também o nosso camarada Rafael Teodoro. Na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês. Se o ratinho voar de asa delta, ele será um ratalada? Porque é muito ratalada no filme. Pode ser isso, pode ser aquilo outro fora da gente. Bastante charadas, né, no filme. Inclusive, quando a gente estiver um pouco mais à frente, vou poder falar algumas coisas sobre o que eu achei em relação a essa pegada mais investigativa do Batman, né? Mas antes eu queria jogar uma polêmica, uma bomba, que Robert Pattinson honrou a armadura do Batman. Com certeza. Cara, eu costumo brincar dizendo o seguinte, se eu tivesse que voltar no tempo com o DeLorean, lá pro ano de 2009, sei lá quando é que Crepúsculo foi lançado, e dissesse numa roda de amigos que Robert Pattinson, o cara que foi o Tinkerbell, o cara que foi o sininho lá na floresta, lá cantante lá, que brilha, fosse seu Batman, eu ia ser xingado de maluco, as pessoas iam me chamar de fora da realidade, etc. Robert Pattinson é um ótimo ator, ele demonstrou isso ao longo do tempo, até pra se ser desvencilhado dessa imagem do Crepúsculo, e ele entregou uma das melhores performances do Batman até hoje. Eu acredito ainda que The Dark Knight é o melhor filme do Batman, o segundo do Nolan, mas de certa forma em termos de estudo de personagem, de você entender a mente do Bruce Wayne, Batman, o Pattinson foi o melhor pra mim. Essa pegada psicológica não foi tão bem explorada nos filmes anteriores. Assim, o Batman Eternamente, que teve Val Kilmer de Batman, e o Jim Carrey de Charada até tentou abordar, né? Tentou essa abordagem psicológica, que eu até achei bacana. Mas o problema é que o filme não sabe se quer ser sombrio, não sabe se quer ter comédia, estilo Jim Carrey, tipo Máscara. Então eu acho que no que diz respeito à abordagem psicológica, o Batman do Matt Reeves é disparado o melhor. Não, eu ia dizer que eu concordo muito com isso que o Efraim acabou de falar, porque eu também não esperava muito, mas hoje em dia ele entrega muito filme bom. Só que o pessoal tava dizendo, torcendo o nariz, e o cara veio pra, massacrar essa galera que falou porque o cara, pra mim, ao meu ver, né, ele entrega o melhor Batman até hoje, porque tá muito bem desenvolvido o personagem, você entende tudo que ele quer passar e não é só o Batman que é bem explorado, as duas personagens são muito bem exploradas, e isso que eu achei maravilhoso desse Batman. Cara, eu não entendi por que aquela reação raivosa quando o Pattinson foi anunciado como o próximo Batman. Porque ele é um puta ator, cara. É um baita ator. Pessoas parece que só tinham assistido Crepúsculo, sabe? Não tinham assistido Lembranças, que é um filmaço dele. Cosmópolis, né? O próprio Farol, que foi agora recentemente. Cara, eu de verdade, Matt Reeves e o Pattinson na mesma obra, não tinha como dar errado. Agora você percebe que a galera tava muito focada em Crepúsculo, que era um filme mais de 10 anos atrás, né? Então, infelizmente, a galera aí teve essa reação, como é comum já,
Você pode reparar que quase todos os filmes do Batman, quando há uma reescalação de atores, né, sempre tem uma reação negativa. Foi assim com o Heath Ledger, até com o próprio Ben Affleck. Eu não me surpreendi porque eu já sabia o que esperar dos dois, entendeu? Não, eu particularmente, assim, sobre o Pattinson, ele é um bom ator, mas eu acho que a desconfiança foi muito de acordo com a massa, né? A massa realmente só viu o Crepúsculo. Então, eu tava pensando em algum outro filme dele que tenha feito esse mega sucesso. É só Crepúsculo no meio. Todos os outros filmes dele, inclusive Farol, que é muito elogiado, são filmes bem coisa de quem gosta de cinema. Quem corre atrás de filme pequeno são filmes Bs, entendeu? Talvez Tenet ali, mas Tenet ele tem uma participaçãozinha, não é algo que exija dele tanta atuação. É bem coadjuvante. Bem coadjuvante. Então, se você pensar, todo mundo, e eu era uma dessas pessoas, cara, tipo assim, pô, Robert Pattinson, e aí veio toda aquela polêmica dele falar que, ó, não adianta eu malhar, que eu não pego corpo, que não passo disso, e a gente sabe toda essa estética do Batman, dos heróis da DC, de maneira geral, terem corpos esculturais e tudo, assim, que diz respeito a isso, mas ele sim apresentou um bom Batman. Eu acho que um Batman em formação, que pra mim foi o principal do filme, é um Batman que precisa de ajuda de outras pessoas pra solucionar o problema. Um spoiler aqui, talvez não sei se seja spoiler, mas quando ele descobre que a arma usada no primeiro crime era um utensílio de abrir carpete, e ele não sabia que era usado para isso. Quem resolve a primeira charada não é ele, quem decifra os códigos é o Alfred. Então, eu brinquei aqui no começo sobre o Ratalada, até ele entender que era um site. São coisas assim que fazem o Batman, esse filme, ser diferente de todos os outros. É um Batman que está em formação e um Batman que não sabe nem usar o que é a figura do Bruce Wayne. E eu acho que é bacana que no decorrer do filme ele vai aprendendo que, pô, esse lugar aqui, se eu chego de Batman, eu tenho que brigar com um monte de gente. Se eu chego nesse lugar como Bruce Wayne, eu tenho acesso direto aonde eu quero chegar, né? Que foi o caso lá da boate. Ele entra como Batman, tem um quebra-pau do caramba. Ele vai como Bruce Wayne, ele chega direto no chefão, no responsável. Então ele aprendendo, não, aqui eu preciso ser Bruce Wayne para extrair uma informação, aqui eu preciso ser Batman para extrair uma informação. Eu acho que é um processo de construção, e talvez ali no segundo filme, no terceiro filme do Batman, dessa trilogia, digamos, do Matt Reeves, a gente tem o Batman pleno. Aí eu acho que a gente pode, a partir daí, na minha concepção, comparar esse Batman com outros Batmans. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Pois é, Teodoro, eu concordo contigo. Uma coisa que eu me dei conta aqui é que a gente não vê tanta diferença entre o Bruce e o Batman nesse filme. A gente sabe que existem dois lados, né? A gente sabe que o Batman meio que nasce no momento que o Bruce vê os pais dele sendo mortos, que é algo altamente traumatizante pra qualquer pessoa. E nesse filme o Bruce e o Batman basicamente são a mesma pessoa, por assim dizer. O Bruce, ele não é aquela figura, aquela fachada de playboy bom vivant que sai com bailarina russa, né? Que tá sempre fazendo festa. Ele é super recluso, ninguém nunca consegue falar com ele. A Bela Real quer falar com ele, mas não consegue, e ela mesma diz, né? Pô, seus pais fizeram tanto pela cidade, você não faz nada. O próprio Carmine Falcone, ele diz que o cara mais recluso que ele, que é o Bruce Wayne, tá dando as caras no funeral, né? E o próprio Carmine, ele é recluso pra caramba também. Então a gente vê que o Batman tá no início da carreira dele, né? Tá no ano 2. E a gente vai ver um pouco mais dessa faceta Bruce e Batman ao longo dos filmes, numa suposta trilogia, né? E é como você falou também, o Bruce, ele vai saber manusear, ele vai saber usar as ferramentas, né? Vai ter hora que ele vai saber agir como Batman e vai ter hora que ele vai saber agir como Bruce para obter informação. Ele vai desenvolver essa personalidade, essa diferença, né? Ao longo dos filmes ele vai se aprimorando, E também vamos ver uma evolução, acredito eu, na tecnologia que ele usa no traje dele, né? Porque se você parar pra olhar, ele tem um traje meio que de tropa de choque e tal, sabe? E aqui o Batman, ele é mais modesto, né? Ele tem um traje mais modesto, entre aspas. Um detalhe também no
traje é que a máscara dele lembra um pouco do Adam West, sabe? Dos anos 60, o Batman de 66. E ele também tem uma gola alta com a capa que lembra o Gotham by Gaslight, que é uma história do Batman que se passa no século XIX, se não me engano, né? Que tem um quadrinho, tem animação e eu acho que tem um quadrinho também. Então eu achei uma homenagem bacana que o Matt Reeves fez pro personagem. Com certeza esse traje dele vai evoluir. E o Batmóvel, por exemplo, não é aquele tanque de guerra cheio de tecnologia, os caralho a quatro, como a gente vê, né, nas outras versões. Ele não é ainda aquele Batman calejado e fodão, então vai ser bacana ver essa evolução do personagem. E a verdadeira personalidade dele é o Batman, né? Porque ele tem essa vontade de fazer vingança, né? Que no final do filme a gente descobre que não é bem a vingança que ele vai conseguir fazer as coisas. Quando ele coloca a máscara, ele na verdade tem uma libertação, consegue ser quem ele realmente quer. Só que até nisso a gente percebe que ele tá sem freio, ele ainda não tá totalmente formado. Você falou, Efraim, sobre máscara, e é a principal tese do Charada, né? Que ele e o Batman são iguais porque eles são a máscara. Ou seja, o verdadeiro Bruce Wayne não é o Bruce Wayne, o verdadeiro Bruce Wayne é o Batman. Ele é quem ele é de verdade quando tá usando a máscara. E a mesma coisa ali o Charada, né? Ele é o que ele é de verdade quando ele tá com máscara sendo Charada. Ou seja, não é o Batman, não é o Batman ser o alter ego do Bruce Wayne. E sim, o alter ego do Batman é o Bruce Wayne. Sim, entende? É diferente, assim, essa ideia. O próprio Charada fala, nós somos iguais, numa cena mais avançada na trama, em que o Charada e o Batman estão tendo uma conversa lá em Arkham, que pra mim é uma das melhores cenas, o destaque é total pro Paul Dano. O Paul Dano fazendo Charada é maravilhoso. Arrisco a dizer que esse cara pode merecer uma indicação ao Oscar pra 2023, mas isso é um sonho meu. Mas você vê ali, né, que ele fala, nós somos iguais, nós somos parte do mesmo plano. Existe uma certa admiração que o Charada tem pelo Batman, de uma maneira bem doentia e distorcida, né? Até porque o Charada só existe por conta da figura do Batman em Gotham. Então essa coisa de qual é a verdadeira face, qual é a verdadeira personalidade, eu acho isso muito interessante. Tipo, o Charada é só o reflexo do Batman. Todos os vilões dele são reflexo dele, tá ligado? Todos eles existem por causa do Batman. São contrapartes, mais ou menos dizendo assim. Só que é um reflexo distorcido, né? Distorcido, sim. Porque ele tá fazendo a justiça dele pelaquela forma de vigilante. Só que os outros veem isso de outra forma. Aqueles que acabam virando vilões. Isso que eu acho muito massa e que esse filme captou muito bem, que isso é muito quadrinho. Que como a gente está falando de um processo de construção e o Batman no começo desse filme ele se diz ser a vingança, que justamente no final ele entende o que as pessoas entendem como vingança e ele vê que não é o que ele quer ser, né? Como a gente falou, quando ele percebe aqueles parceiros, entre aspas, aí do plano do Charada e perguntar quem é você? Eu sou a vingança. Ou seja, ele entende aquilo que o Charada disse pra ele em cenas anteriores. Cara, eu e você somos iguais. Eu e você passamos por um trauma, estamos brigando por coisas a nosso favor, só que com armas e motivações diferentes. Mas o propósito, o final é o mesmo, ou seja, fazer vingança. E aí é quando ele entende, cara, eu não posso ser isso. Nossa. Olha você. A sua máscara é o máximo. Queria que você me visse com a minha. Que gozada. As pessoas só pensam em desmascarar você, mas não entendem a questão. Você e eu sabemos que eu tô olhando pra você de verdade agora. A máscara permitia que eu fosse eu mesmo por inteiro, sem vergonha. Todo mundo tem medo do Batman, porque na real ninguém sabe quem é esse cara. Até a própria população, a própria polícia vê o Batman com maus olhos e tipo, tem o Jim Gordon ali, né, que tá naquela, porra, Jim, tu tá do lado desse cara e tal. E aí no final do filme, quando ele pega aquele flare vermelho, ele desce pra oferecer ajuda, as pessoas ainda têm medo dele. Aí vem o menininho, perdeu o pai lá no início do filme, né, que é um dos políticos corruptos de Gotham que morre e tal. Pelo menos acho que dá a entender que é o mesmo menininho. E aceita a mão do Batman. O Batman vem no meio da escuridão, como se naquele momento ali, ele deixou de ser a vingança para ser uma figura de justiça, para ser uma figura de luz, para ser uma figura de eu vou levar vocês até um ponto em que Gotham merece estar, que é não ter esses problemas. E ele ali no meio da escuridão levando a galera pra luz. Cara, eu achei isso maravilhoso, uma cena maravilhosa. Matt Reeves, eu te amo. É muito legal quando a gente pensa também no Paul Dano, que ele traz uma pegada muito, digamos, psicológica / terror pro filme.
Aquela cena inicial dele se escondendo na escuridão ali, né? Pronto pra poder pegar o cara, depois amarrar a cara dele toda, aquilo já traz pra gente como que vai ser a pegada do filme. Incrível. E também é uma cena muito boa, que mostra como o Charada também pode ser um cara que tá em início de carreira, porque ele faz as coisas muito aloprado. Ele dá uma porrada, cai junto com o cara no chão. Paul Dano é um ator sensacional. Quem viu Sangue Negro? Sangue Negro, cara, 2007, o filme maravilhoso demais. O Paul Dano ali, cara, ele ganhou meu coração pro resto da vida, cara. A Zoe Kravitz. Sem falar também na transformação do Colin Farrell, que eu achei aquela maquiagem muito, assim, extravagante, né? Ficou praticamente irreconhecível. E eu tenho um certo preconceito quando isso acontece, porque, por exemplo, eu sempre esqueço o nome dela, Tilda Swinton, se eu não me engano, não sei falar o nome dela. Todo mundo fala, pô, ela é uma atriz maravilhosa. Não discorda, ela é uma atriz maravilhosa. Mas, pô, tem diversos papéis que ela tá recheada de maquiagem. Foi mais ou menos o que eu senti ali com o Colin Farrell, sabe? Uma coisa que ficou um pouco fora, não fora do contexto do filme, né? Mas fora de uma possibilidade, sei lá, de verificar a atuação dele só na mesma voz, né? Temos, além do Colin Farrell, Paul Dano e Zoe Kravitz. Eu quero a opinião aqui agora dos nossos debatedores sobre os nossos coadjuvantes desse filme maravilhoso. Primeiro que o Paul Dano, pra mim, ganhou meu coração no filme Show de Vizinha, em 2004. Meu Deus do céu. Muitos não lembram, mas Esse ele filme começou lá no Show de Vizinha. Qual foi a coisa mais louca que você já fez? Olha, é difícil falar assim, porque eu já fiz várias coisas malucas por aí, é que eu nunca fiz nada dentro da escola, quer dizer... Você nunca aprontou nada, né? Não, e esse tem sido meu problema ultimamente. Ah, que é isso? Tem que ter alguma coisa. E a sua namorada? Tá. A gente resolve isso. Você precisa de uma garota. O filme Os Suspeitos não tem nem o que falar, né? Cara, o fato dele só aparecer praticamente nos últimos, 40 minutos finais, 30 minutos finais, Sim. Eu acho que isso deu um peso pro personagem muito maior. Aquela coisa dele ficar nas sombras, funeral aparecer só a sombra dele, né? E é inquestionável a atuação dele. O cara tem um gabarito, assim, muito top. Eu achei que a interpretação dele, a entonação, né? A projeção de voz dele, quando ele tá fazendo as gravações, as lives. Tem uma hora que ele fala muito raivoso, tem uma hora que ele fala assim, galera, hoje é o nosso último encontro. Você vê como o cara é um psicopata, vê como é que ele oscila muito, né? Eu acho que ele tem grande chance de concorrer ao Oscar no que vem, quem sabe? Eu gostaria muito, cara. Eu achei que, assim, o personagem, né, ele foi baseado no Zodíaco, né, que foi aquele assassino serial que ajudou a compor o personagem. Ele deve ter feito algum estudo sobre pessoas que venham ter algum tipo de distúrbio ou psicopatia. Numa hora ele tá falando manso, acho que é Gil Coulson o nome do personagem, ele tá com uma bomba no pescoço e ele começa a fazer as charadas, né? E aí você vê a voz dele, né, de ódio, sabe? Psicopatia. Cara, a voz do cara é uma coisa sensacional que chega a dar medo. Eu vi no cinema, foi de outro mundo. Esse cara, ele só confirmou que ele é um dos grandes talentos, 13, 15 anos, por aí. Então é um cara que realmente demonstrou que não tá na brincadeira. E o mais engraçado é que ele tem, acho que uns 35, 36 anos, e ele tem uma cara de jovem, né? Como se fosse, sei lá, acabou de sair do ensino médio. Então o que torna ele até um pouco mais amedrontador, né? Porque ele sempre parece muito meigo, muito amigável, mas quando na verdade é um tremendo psicopata. E isso combina muito com a personalidade dele, e com o que vocês falaram, que ele não aparece. Isso contribui muito pra mística dele. Porque esse negócio dele ficar nas sombras, ele ficar manipulando todo mundo. Esse jogo de atuação que ele tem, todo o elenco secundário tá muito bem, tá ligado? Não tem ninguém que tá fora do tom ali. O Colin Farrell, mesmo que a galera não reconheça ele, você vê que ele tem um trabalho ali que é muito foda. Ele, a Zoe Kravitz. Então não dá pra dizer que tem alguém que se sobressaia. Talvez o Robert Pattinson. Então num processo de entendimento consigo mesmo. Eu achei isso fantástico, velho. Pessoal, queria saber a opinião de vocês sobre a Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz, que é um cara sensacional na música, né? Então ela já é artista de berço, vamos dizer assim. E eu conhecia pouco dela como atriz, né? O pouco que eu vi, eu acho que ela mandou muito bem nos trabalhos prévios ao filme do Batman. Eu curti muito essa versão dela da Selina Kyle, né? Até onde eu percebi, essa versão dela não foi tão sexualizada assim. Claro, é da personagem, usar de sedução, né? Porque isso faz parte da construção da personagem, mas não sou a forçada
forçado. Ela tem a sensualidade dela, mas não soa forçado. E ela não tá com roupa de vinil, né, de couro, fetichista, sadomaso, que nem a Michelle Pfeiffer lá no Batman de 89, de 92. E ela não é ajudante, saca? Essa versão dela, ela não é ajudante. Ela tem um arco só dela no filme que tá ligado ao Falcone, porque o Falcone é o pai dela. E eu curti muito esse jogo, né, essa interação, essa dinâmica que ela tem com o Paxton, né, soa muito natural. E eu arrisco dizer que essa foi a melhor abordagem da Selina Kyle, né, embora ela ainda não seja a Mulher Gato, né, ainda, porque o Matt Reeves já falou isso, eu acho que foi a melhor abordagem dessa personagem pro cinema, mas isso pra mim. O primeiro trabalho dela que me chamou a atenção foi Big Little Lies, que é uma série maravilhosa, da HBO. Maravilhosa. Que é com ela, Reese Witherspoon, Nicole Kidman. É uma série assim muito, muito, muito boa. Que é quando eu vi a vi um pouco mais dramática, porque o repertório dela tem muito, de novo, filme indie, muito filme B e participações em Divergente, X-Men, Animais Fantásticos, mas nada de destaque. Esse talvez seja o grande filme dela, assim, né, que a gente possa dizer. Eu gosto muito da Anne Hathaway como Mulher Gato. Não sei. Eu acho que, mesmo sendo um filme que não é tão bom assim, mas para as coisas que ela tem que fazer como Mulher Gato, ela faz bem, sabe? Como auxiliar ali do Batman. A única coisa que tem diferente é que nesse filme ela tem uma trajetória própria. A história da Mulher Gato, ela se cruza com a do Batman, mas não é a mesma coisa. Eles não estão buscando o mesmo objetivo. Ela quer encontrar a garota, depois que ela descobre o que aconteceu, ela quer a vingança. Ponto. Esse é o projeto dela. Já o Batman tá numa outra corrida, ele tá fazendo outra coisa, um outro propósito. Mas a atuação dela eu gosto, porque ela, quando ela tem que usar o corpo, a sexualidade dela para alcançar alguma coisa, ela faz, mas isso não é transmitido pra gente de forma hipersexualizada. Ela faz o que tem que fazer, toda aquela... Como é que eu vou dizer? Não é vulgar. Né? Ela usa a sedução dela, só que não é uma sedução vulgar. E você vê que ela tá sempre espreita, ela tá sempre olhando, prestando atenção. E quando ela tem que ser badass, ela é badass. Então eu gosto. Eu não sei se é uns conceitos antigos de visão que eu tenho da Mulher Gato. Me pareceu que ela estava muito frágil em relação ao Batman. Você tem muitos gatos. Eu adoro vira-lata. O morcego e a gata. Até soa bem. Amiga nova? Não sei dizer. Mais uma vez reforçando que ela ainda não é a Mulher Gato como conhecemos. Isso foi dito pelo Matt Reeves e havia um papo, né? Tinha um plano de haver uma série só dela, uma série solo dela, assim como o Pinguim do Colin Farrell. E veríamos o desenvolvimento dela, né? A gente ia ver os passos dela, a gente ia ver a jornada dela. Talvez essa coisa que você falou dela tá frágil seja proposital e isso seja ponto de partida. Esse filme talvez seja ponto de partida para ela se tornar quem ela precisa ser no futuro. Cara, eu tenho uma crítica no filme, na verdade eu acho que é a minha única crítica em relação a toda essa gordura que tem no filme, né? Eu acho um filme bem longo, eu acho que são muitos personagens que foram inseridos para desenvolver depois numa outra série, num outro filme. Eu acho que os personagens são bem desenvolvidos dentro do seu tempo. Mas eu acho que você querer fazer séries por fora para poder desenvolver melhor um personagem em 3 horas, você teve tanta história, você teve tantos caminhos diferentes que se cruzam, para você dar mais sentido a esses personagens, eu acho que deixa uma gordura muito grande no filme. Eu claramente tiraria ali uns 20 minutos desse filme. Só aquela cena final do Batman e da Mulher Gato tá andando de moto, cara. Aquela cena ali pra mim são quase 3 minutos. Vin Diesel e Paul Walker se dividindo assim. Eu vivo apenas meio quilômetro de cada vez. Nada mais importa. Durante 10 segundos ou menos, eu sou livre. Na verdade, você conseguiria cortar metade das cenas de moto. Tem muita cena de moto, filme. Tem muita cena, aí é muita cena de chuva. Aí o início, você fica ali quase 2 minutos, só o charada no binóculo, olhando o policial, olhando a janela, e deixa a música rolar. Eu senti um pouco de Zack Snyder nisso aí, sabe? Achei que ele deixou correr um pouco além da conta.
dispensável, digamos assim. Mas uma coisa uma crítica, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas foi um pouco uma falta de autoralidade. Tu vê muita coisa parecida com Seven, tu vê muita coisa parecida com o Zodíaco, como o Efraim falou. Cara, pra complementar isso aí, a galera reclama um pouco das cenas de moto, isso e aquilo, mas tipo, eu achei condizentes ali, mas quando chega no terceiro ato, não sabe o que quer fazer mais ou menos, porque ele fica jogando um monte de sequência de finais, você pensa que o filme vai terminar, mas não termina. Eu não sei se vocês perceberam isso, tem umas cenas que é fake finais. São várias cenas pós-créditos, né? Essa. Da Mulher Gato e ele de moto, que total, Velozes e Furiosos, uma franquia que eu odeio, então já caiu um pouquinho de ponto ali na hora que fez aquilo. Eu quero falar de Velozes e Furiosos. Eu Não posso falar faça de isso. Velozes e Furiosos? Eu preciso falar, gente, vocês vão me espancar, vocês vão me desmutar, vocês vão impedir que eu participe de podcast. Mas eu preciso falar que quando você olha o filme inteiro, tem uma cena que ela é desnecessária. Uma sequência inteira que é muito boa, mas ela é desnecessária. E é a cena da perseguição do Batmóvel. Se você tira aquela cena, que ela é longa, é uma perseguição muito longa, e você tira ela, você vê que ela não faz parte do filme. Qual cena do Batmóvel de qual filme é necessária? Todas as cenas de Batmóvel, de todos os filmes, é só pra mostrar o carro mesmo, cara. O meu argumento é o seguinte, vou já dar a justificativa. O filme inteiro, ele transita de moto e eu acho que faz super sentido o Batman ter moto, porque é engarrafamento, ele consegue chegar de um lado ao outro pra cidade, já que esse Batman ainda não tem o Batwing, né? Beleza, entendi. Ele some, ele fica caído. Do nada o Batmóvel tá escondido lá no lugar específico, que ele não chega ali de Batmóvel, não é mostrado. E aí o Batmóvel tá lá, faz aquela barulheira inteira. Ai, meu Deus do céu, o Batmóvel que tá vindo aí. Não, deixa o Pinguim entrar no carro e começar a fugir pra eu ir atrás do Pinguim. O Pinguim entra no Batmóvel, vira o carro, sai correndo, aí ele vai lá atrás do Pinguim. Uma destruição imensa, morreram 200 pessoas. Foi caminhão virando, caminhão explodindo, criança chorando, bebê sem mãe, desespero. Aí ele pega o Pinguim pra interrogar o Pinguim. Cara, são 10 minutos, 5 minutos de sequência, que era só ele ter interceptado o Pinguim no ponto A. Não precisava daquela sequência. E ele não usa o Batmóvel mais em momento nenhum do filme. Nem antes e nem depois. Sabe aquele comercial que botaram ali? Sabe aquele merchandising que entra no meio do filme? Foi tipo assim, gente, precisamos ter um Batmóvel. Olha o Batmóvel aqui. É pra vender brinquedo. Cara, ficaria tão bonito. Na minha visão, ficaria tão bonito, já que é todo um processo de construção. Cara, foi muito legal quando você vê as cenas de hangar, o Batmóvel lá sob a lona, né? Fala assim, caraca, o Batmóvel tá ali. Como é que será que deve ser o Batmóvel? Mano, deixa pro segundo filme. Deixa pra um outro momento no qual seja necessário ele de fato utilizar. Cara, se ele pega a moto, ele pegaria o Pinguim da mesma forma. Ele poderia ter interceptado o Pinguim lá, porque o Pinguim tava com 2 capangas, gente. Eu tô 3 horas vendo um filme e perdi 10 vendo um carro pra depois não ver o carro mais do filme. Cara, mas tem uma coisa mais importante que eles esqueceram de falar. Mais importante do que mostrar o Batmóvel foi o Matt Reeves mostrar como se dá pra fazer perseguição com efeitos práticos, sem ter uma cena à la Transformers, bastante efeitos especiais, digitais. Cara, em nenhum momento aquela perseguição me passou a ser falsa. Eu falei, cara, isso poderia estar acontecendo. Essas batidas, esses caminhões virando, esse carro pulando no meio do fogo e caindo, e você vendo as rodas se esmagando, sabe? Você fala, cara, isso tá acontecendo. Vou te falar uma coisa. Esse Batman se passa no Rio de Janeiro e ele tá lá passando pela ponte Rio-Niterói, nem fudendo ele consegue passar por aquela porra, aquela merda tá sempre engarrafada. Ele tá na Avenida Brasil. Mas vocês também, vocês estão querendo demais. Vocês estão falando de um filme. Vocês estão falando de um filme super-herói e vocês estão querendo coerência até numa perseguição de carro. Não. Tá parecendo um cara que foi no cinema ver o filme. Tá parecendo um cara que foi no cinema ver o filme do Super-Homem e falou, começou a mentirada. Não, para. Porra do carro pulando, explodindo, o carro do capeta. Meu irmão, isso é muito foda. Eu entendi, gente. Assim, eu entendo a cena. Eu não tô dizendo que a cena é ruim, não é isso. A cena é maravilhosa. Eu só acho que para um filme de 3 horas, se o cara senta na ilha de edição e fala assim,
preciso diminuir. Cara, eu boto o Pinguim sendo pego antes da cena de perseguição. Não, eu corto o Charada olhando 2 minutos lá, olhando o binóculo. Eu olho, passeio de moto. Eu corto a menina andando no meio da chuva. Eu corto o final, ele lá na cadeia, olhando, falando com o Charada, olhando pra câmera, baixando o olhar. Que o que esse Batman anda devagar nas cenas do crime e olha pra cima, e olha pra baixo, e olha pro lado, e olha pra porta, e olha pra janela. Cara, você corta 30 minutos desse filme só com ele andando devagar. Eu gostei disso, dessa coisa observadora do Batman. Ele olha de um jeito, ele olha de outro, ele se move devagar. Porra, parece que tá com torcicolo, cara. Porque ele vira devagar assim, olhando, tá ligado? Não, e a gente percebe, o Efraim, descobre depois por que ele tá olhando para os lugares. Porque a lente que ele tá usando tá filmando tudo. Sim, exatamente. Então ele olha, a mulher, a perita lá não olhou, ele olha a foto, ele olha pra parte de sangue. Tudo isso a gente vai ver que lá na Batcaverna, ele imprime as paradas, tudo bem. Você corta pequenas coisas que você vê que poderia sobrar aí 20 minutos. Então essa coisa do Batman ficar olhando pra lá e pra cá e ter a câmera ocular dele que grava tudo, eu achei isso bacana porque no início do filme, quando ele visita, né, a cena do primeiro crime do Charada, quando ele chega finalmente na Batcaverna, ele tá começando a escrever, né, um diário, né, e tal, e até ele bota lá ano 2 e tal, estou virando um animal noturno, e ele mesmo fala, né, que ele tem dificuldade pra lembrar das noites em que ele sai pra ser um vigilante. Então ele tá tão imerso nesse mundo que ele perde a noção de tempo, ele perde a noção dos fatos, é como se ele estivesse se perdendo nesse, entre aspas, personagem que ele tá criando, que ele ainda não tá entendendo. Então essa sacada da lente ser uma câmera, porra, eu achei isso do caralho, porque isso faz com que ele consiga ter uma linha de ação, ele consiga ter um início, meio e fim, investigar melhor o que ele tá querendo fazer. E o filme também, né, tem essa pegada meio Seven, né, como o Dalton falou, né, que por um lado parece carecer de originalidade, mas por outro, cara, Seven é um filme que eu adoro. Eu achei que foi uma ótima referência, assim como o Tarantino faz os filmes dele, que pega uma referência de tudo quanto é coisa e taca no liquidificador e faz o filme dele, foi mais ou menos o que eu achei com esse Batman. Ele pega várias referências que ele acha bacana pra ele, taca no liquidificador e joga essa. É um pouco de falta de originalidade? Sim, mas isso fez com que fosse um bom filme? Com certeza. A gente falou do Batmóvel perseguindo ali, destruindo a cidade, criança chorando, criança sem mãe. A gente percebe, então, que a gente faltou falar aqui sobre um ponto muito importante em toda a mitologia morceguística do Batman, que é justamente a própria cidade, Gotham City. A gente tem os Wayne e os Zar fundando Gotham City, a gente tem segredos da Martha Wayne sendo revelados, a gente tem Thomas Wayne como uma espécie de vilão dentro da história de Gotham. Então, estimados e vingativos debatedores, eu queria que a gente comentasse um pouco agora sobre a história de Gotham City dentro desse novo filme do Matt Reeves. Inclusive, só um ponto aqui. Qual seria a diferença entre originalidade e autoralidade? Esse filme do Batman é original, porém não é autoral. Como é que isso pode funcionar? Rapaz, eu estou igual a Glória Pires, não sei opinar sobre isso. Porque eu não consigo ver essa diferença. Pra mim, se o filme é original, o cara tá trazendo muita coisa autoral dele. Por exemplo, o próprio filme do Planeta dos Macacos, você consegue ver muito do Planeta dos Macacos aqui no filme do Batman. Você, como o Matt Reeves, ele tem o seu jeito de contar a história, como ele mostra a visão dele de Gotham, entendeu? Como ele usa o fator medo, que não necessariamente o Batman tá na rua todos os dias, mas só pelos caras verem um beco escuro, os caras já têm medo do cara tá ali, entendeu? De repente sair um Batmóvel dali, o cara vira na esquina, vai assaltar um ônibus e alguém pega ele. Como ele consegue trabalhar esse fator medo em cima dessa Gotham de hoje que tá tão desacreditada. Tem um sinal agora para quando precisam de mim. Mas quando a luz bate no céu, não é só um chamado. É um aviso. Para eles, medo é uma ferramenta. Né, a própria APV é falado, né, lá nos debates lá da eleição, né, da questão do programa dos Waynes, né, de 20 anos, que foi feita a questão da anticorrupção, do planejamento, do que eles tinham de planos para a cidade, de como o próprio projeto foi distorcido durante anos pelos próprios políticos, né, e daí também eu vejo como tem um pouquinho de gordura quando eles querem inserir a questão da mãe do Bruce ali, com Falcone, que matou jornalista,
jornalista. Você percebe como é uma outra parada que eu acho que poderia ter tirado do filme. Eu não consigo ver essa questão dessa diferença do autoral pro original. Pra mim é a mesma coisa, cara. Eu não consigo ver essa diferença. Mas eu vou te falar, Léo, eu acho que se eles tivessem remontado, eles remontaram de uma certa forma essa questão do Wayne, né, a morte do Wayne, mas com outro ponto de vista. Assim, no Joker a gente teve de novo, né, Marta e Thomas e Bruce e a cena do assassinato e tal. Nesse filme, o que eu achei bacana foi o seguinte, eles não mostraram, eles abordaram, né, essa questão de novo da morte do Wayne, mas eles abordaram de um ponto de vista diferente, o qual coloca em xeque a idoneidade do Thomas Wayne, né, porque o Thomas Wayne sempre foi visto como essa figura quase santificada, né, numa cidade corrupta, decrépita, que tá caindo aos pedaços, ele tava ali pra fazer diferença. Ele seria tipo o Cavaleiro Branco, né? Ele seria tipo o Cavaleiro Branco. Ele estaria ali pra tentar fazer o melhor possível por Gotham. E a gente vê esse outro lado do Thomas. O Falcone joga remontando fatos nessa história, dando a entender que foi o Maroni quem matou os pais do Bruce. Quando, na real, pra mim, o Falcone quem matou os pais do Bruce. Porque, assim, o Thomas estava decidido em ir nas autoridades falar o que o Falcone fez, que foi matar o jornalista. Mesmo que isso trouxesse problemas pro próprio Thomas, mesmo que ele fosse lesado em relação a isso. A gente não consegue ver Maroni, né, nesse filme. Né? Não, ele só é citado. Eu acho que ele só aparece num vídeo de VT bem longe. É tipo assim, é muito rápido. É um vídeo de VT bem longe com segurança botando a mão na câmera. Então, assim, a figura do Maroni, ela tá oculta. A gente sabe que existe, mas ela não aparece propriamente dita. Ela é citada. A gente acaba vendo um outro lado da família dos Wayne, né? Que é aquela coisa, né? O Thomas Wayne sempre foi essa figura do Cavaleiro Branco na cidade e ele tem um podre, né? E assim, ele simplesmente pede pro Falcone, né, abafar o caso, o Falcone vai acabar matando, na real, isso foi o que aconteceu. Ou pelo menos é o que dá a entender. O Falcone matou, né, o jornalista e jogou a culpa no Maroni, né? E aí a cabeça do Bruce fica como, porra, mas aí, quem matou? Foi o Maroni? Foi o Falcone? Mas eu de verdade, Efraim, eu adoraria não ter visto nada relacionado à morte do Wayne nesse filme. Até porque todo mundo já sabe. Fica maçante, sabe? Já deu isso aí. Eu achei interessante pelo seguinte, o Carmine Falcone fala, o responsável pela morte dos seus pais é o Maroni. Já o Alfred vira e fala, eu acho que o responsável pela morte dos seus pais pode ter sido uma pessoa da bandidagem. Que é um bandidinho qualquer. Exatamente. Ou pode ter sido, de fato, o Falcone que mandou alguém matar. Assim, eu não acredito em coincidências. Então, pra mim, o Falcone, sim, de fato, tem a ver com essa tragédia do Wayne. Então, por mais que não tenha mostrado, filmado aquilo de novo, né? Acho que abordou ponto de vista interessante, né? Porque aí você meio que põe em xeque, né? O roteiro põe em xeque, as pessoas começam a olhar, pô, será que os Wayne são tão idôneos assim ou não? Eu achei isso interessante, mas, e isso foi uma maneira também, né, do Bruce Wayne, isso também foi uma maneira do Bruce Wayne ser caçado pelo Charada, porque o Charada, ele tá atrás dos corruptos de Gotham, que estão indo lá atrás do fundo de renovação, né, que seria aquele fundo para melhorar a vida dos órfãos, e o Charada foi um desses órfãos, e ele viu que ele não estava sendo prestigiado assim como os outros, sei lá, 30, 40 órfãos que todo mundo vivia dentro do mesmo espaço e via a criança morrendo. E aí ele vê que o Thomas Wayne fez merda lá, e ele falou, cara, já que não tem o Thomas Wayne pra responder pelos pecados, então que seja o filho vai se responsabilizar. O que leva a uma cena, que é a cena que o Charada e o Batman estão reunidos, que é uma cena maravilhosa, que o Bruce começa a achar, porra, o Charada sabe que eu sou o Batman. Tanto que, se você perceber, a postura do Batman nessa cena, ele tá de cabeça baixa, ele não olha diretamente pro Charada. E você pode ver nos olhos do Robert Pattinson que ele tá lacrimejando, porque o Charada tá lá falando, você sabe o que é ser órfão? Tu fica lá na tua torre de marfim, todo bonitão em cima da cidade, tu não sabe o que é ser órfão. Tu não sabe o que é estar dentro de um quarto com tantas crianças e a cada inverno uma criança, um bebê morrer. E aí tu vê que o olho do Robert Pattinson começa a encher d'água, ele começa a sentir culpa por conta dos erros do pai. Ele deixa o Charada falar, aí o Charada vira e fala, mas nós quase pegamos o Bruce Wayne. Aí que ele se dá conta, aí a expressão do Robert Pattinson muda. Aí ele se dá conta, caralho, não, beleza. Ele não sabe que o Batman e o Bruce Wayne são a mesma pessoa. Eu ainda posso pegar esse cara e o cara não vai me expor. Pra mim, parecia que ele sabia que era o Bruce. Não, ele não sabia. Fica assim por diversas vezes. Bruce. Ele não sabia. Bruce. Exatamente. Tanto é que o Robert Pattinson, ele abaixa a cabeça, né? Ele fica assim, caralho, ele sabe que sou eu. Só que o Charada, ele vira e fala, nós quase pegamos ele. Aí ele falou, opa, peraí, que parada é essa? Então, é porque o roteiro, ele é tão cheio de detalhes que durante as investigações, ele dá a entender que o Charada sabe que o Batman e o Bruce são a mesma pessoa, mas se você parar pra olhar, voltar
a cena em que os dois estão conversando, você percebe que o Charada não sabe. Porque ele vira e fala, nós quase pegamos ele. Quem? O Bruce. Então é um filme que é cheio de detalhes, sabe? Então tu tem que ver e rever várias vezes pra ter essas certezas. Uma coisa que eu queria botar na mesa agora para poder debater de forma rápida também, né, pra gente não se alongar tanto, é sobre os aspectos técnicos do filme, né? O Efraim já falou bastante sobre a parte do roteiro. O Efraim pode até falar melhor sobre isso do que eu em relação à fotografia, cara. Principalmente aquela parte que o Efraim falou lá no início do nosso episódio de hoje. O Batman acende aquele flare, né, o vermelhinho lá, a galera no meio do caos ali, aquela luz vermelha, tá vendo? É sempre algo muito mais emotivo, mais profundo, muito mais metafórico do que aquilo que a gente tá vendo. Eu achei a fotografia do filme maravilhosa, não sei vocês. Quem assina a fotografia é o Greg Fraser, né? Ele tem aí já o Mandaloriano, né? O próprio Duna, né? De 2021. Ele que assinou Lion. Não sei se vocês já assistiram o filme Lion, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso também. Ele assina a fotografia, o Rogue One, né? Uma história de Star Wars. E realmente o filme, assim, eu assisti em IMAX. A tela do cinema que eu assisti estava bem calibrada, então assim, aonde era escuro, aonde era uma sala fechada, você conseguia ver tudo, né? Eu já assisti 2 vezes aqui em casa pela HBO Max, não consegui sentir nenhuma diferença da sala de cinema que eu assisti para a tela aqui em casa, né? O filme, eu tive a mesma impressão. E a fotografia, cara, ficou maravilhosa, porque você vê que isso transpareceu até nos próprios pôsteres do filme, né? Que é aquele vermelho que eles usam muito no final, né? A própria cena onde o Batmóvel começa a demonstrar o seu poder de força ali, rugindo, né? Como se fosse um animal mesmo. Cara, a tela preenche com o Batmóvel. Você vê aquele fogo saindo, aquele fogo azul. Você fala, cara, que cena linda, que fotografia linda. Essa coisa que você falou sobre o preto, né, o escuro ser bem preenchido com a escuridão, eu acho que uma cena maravilhosa que retrata muito bem isso, que traz essa ambientação quase de filme de terror, é a primeira vez que o Batman aparece, que é a cena do trem, que o cara sai e aí aquela galera vai lá pegar o cara, né? Você só ouve os barulhos da bola, quase como se fossem esporas de cowboy, sabe? Então, assim, o trabalho de fotografia e o som são muito bem feitos. Aquela cena que atiram nele, cara, no escuro, é maravilhosa. E aliás, é uma referência ao filme do Nolan, porque no filme do Nolan, o terceiro filme, tem uma cena que é exatamente assim. Um breu total, os caras largando o tiro, não sabe pra onde, e o capeta chegando e tu não sabe. Caraca, vou morrer, é isso. Verdade. E a mídia quadrinho tá total nesse filme, velho. Aquele voice-over é muito quadrinho. Ele falando lá, isso é muito quadrinho. As perseguições são quadrinho. Então, as cenas de ação também são muito quadrinho. E eu acho que ter essa pegada mais dark e refletir tanto assim o quadrinho foi pra poucos. Cara, eu achei a direção desse filme muito boa, velho. Sério. Uma das cenas que mais me impressionou foi aquela da perseguição de carro. Eu acho que foi até o Rafa que não curtiu tanto ela. Mas, tipo, você vê o tanto de movimento que ele faz ali na câmera. Tem câmera de dentro do carro, tem fora do carro, tem o pneu. Ele usa um leque na direção dele ali que é muito abrangente, é muito boa. É cinza, preto e vermelho. Esses são os 3 tons que predominam ali. Falando sobre a parte técnica, o que seria desse filme sem a trilha sonora? Que é isso? Ele tem essa trilogia agora do Jurassic World, né? Foi ele que fez também. Os últimos filmes do Homem-Aranha, Jojo Rabbit, que é um filme que eu amo. Quem não assistiu esse filme ainda, assista Jojo Rabbit. O próprio filme novo do Thor, né? Ele que tá assinando aí a música. E eu não sei, cara, se vocês tiveram uma percepção. Eu sou músico, sou tecladista e eu sou arranjador. A música do Batman que ele faz, cara, ela tem um pouco da trilha do Darth Vader. Puta que pariu, um beat mais devagar. Puta que esse é foda. Cara, é como se fosse a música do Darth Vader, bem mais lenta,
bem mais ralentado. Eu tô pra falar isso, se vocês também tinham percebido isso, cara. Cara, quando houve aquele som rompante, aquela batida, eu fico, mano, não, eles não fizeram isso. Quando eu vi no cinema, eu falei, caraca, isso é Darth Vader com um beat bem lento, cara. Que isso, mano? Eu quero falar que eu odiei a trilha sonora do filme. Meu Deus! Mas é Ele justamente tem por isso. contra. Mas é justamente por isso que vocês acabaram de falar. Cara, o Michael Giacchino, ele é um compositor sensacional. Por que ele deu Ctrl-C, Ctrl-V e falou que vou diminuir o beat aqui da Marcha Imperial, porque é um personagem que se veste de preto, que vem das sombras, que precisa ser imponente, vai pegar. Vou botar também, já que ele é meio emo, meio depressivo, vou botar uma música do Nirvana, vou realentar ela também, vou deixar ela mais lenta para ficar bem melosa. Afinal, o Kurt Cobain não era um cara assim, né, muito alto astral. Cara, se você para e... O que é a trilha sonora? É a Marcha Imperial remasterizada mais lenta e Nirvana lento. Eu tô assim, gente, pera, é só isso que ele tem para me oferecer? Tudo bem. Cara, mas a sacada tem tudo a ver, ela casa muito, cara. Eu entendo. Ele não fez gratuitamente. Ele fala, cara, tem muito a ver. O cara conseguiu fazer uma parada que você... É notório, quando você ouve, você fala... É como se fosse até uma homenagem. Eu sou músico também, mas não sou arranjador, não. Ele passa no arranjador de treta. É o mesmo tom, inclusive? É só ralentado. Isso. Não é só ralentado, ele muda algumas notas. Uma variação no final, mas ele faz umas variações ali. Entendeu? Não chega. É idêntico. Não chega a ser plágio, porque ele não tem uma sequência de notas uma atrás da outra iguais, né? Ele dá uma variação ali. Mas é uma leve referência que você percebe na hora. Você fala, cara, isso aqui é Marcha Imperial. A imitação é uma das melhores formas que tem que se homenagear. Quando é bem feito, aí que tá, Efraim, quando é bem feito, não fica igual aquela porcaria que foi feita na Liga da Justiça de 2017, e eles queriam tocar a música do Batman, e eles não tocaram a música do Batman. Eles tocaram as 3 primeiras notas. Eles tinham que tocar a música do Superman, mas eles davam as 3 primeiras notas. Eles não tocavam. Cara, vai tocar? Toca então a música toda. Porra, entendeu? O cara quer copiar, mas não quer fazer direito. Faz direito, pô. Galera, uma das coisas aqui, vou falar um pouco da concorrência agora, né? Uma das coisas que a Marvel se destacou bastante, enfim, além dos filmes, né? Do formato de fazer filmes, acho que foi por conta também das cenas pós-créditos, né? Dos filmes de herói. A gente acabou ficando um pouco, digamos, mal acostumados com isso. E a gente não viu isso no Batman. Mas, pouquíssimo tempo depois do filme sair dos cinemas, veio à tona que havia, cara, uma cena excluída do nosso queridíssimo Coringa, que já tive o spoiler aqui que o Efraim me falou que ele não foi acreditado como Coringa no filme, né? O Coringa conversando com o Batman. E eu lembro, inclusive, só fazendo um adendo aqui, que a primeira cena pós-créditos que eu vi na minha vida foi em 2003, com Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra. Eu não esperava. Mas do nada veio a cena pós-créditos do macaquinho pegando lá o ouro do baú e virando um zumbi. Mas enfim, pra mim foi um negócio maneiro. Tipo, caraca, tem mais coisa depois dos créditos, cara, isso é legal. Mas enfim, a gente teve então o Coringa. Foi uma surpresa, assim, pra gente, nos últimos 5 minutos do filme, conversando com o nosso amigo Charada. Cara, agora é a hora que a aula do Rafael de ser polêmico vai valer, porque, tipo, eu vou ser tão polêmico quanto ele, que eu não gostei nem da cena que foi pro filme, e aquela que soltaram depois, meu amigo, não precisava, velho, não precisava nem de estar no filme, tá ligado? Porque, tipo, verbaliza demais, esse aqui vai ser o próximo vilão, tem que estar aqui, mano, não bota, é mais um final que não precisava ali, ó, e outra cena que fica só entupindo o filme de cena a mais, e não precisava, velho. Porque ficou muito material bruto, eu acho que no final eles não sabiam direito o que cortar, não sabiam direito o que colocar no cinema, e acabou ficando muitas coisas espaçadas, assim, né? Às vezes o cara é brifado e tem certas coisas que o diretor tem que fazer. Olha só,
esse aqui é o seu parque de diversões, você pode brincar com isso aqui. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu vou te dar certos elementos que você vai ter que encaixar no seu parque de diversão. É isso, ou então a gente procura outro diretor. Eu acho que foi mais ou menos isso. Por exemplo, é igual essa questão da trilha sonora, talvez fosse uma coisa na cadeia de comando lá que cima, ó, o cara usa preto, a gente tem muito vermelho na campanha do filme, bota a música do Darth Vader aí. Cite Bloodhaven, porque aí pode ser talvez o indício que tem uma asa noturna no futuro. Beleza, tacou Bloodhaven ali que a Selena Kyle falando. E aí foi o lance do Coringa, né? Eles devem ter chegado e falado, olha só, a galera gosta do Coringa, a galera gosta de Batman e Coringa. Vai ter Coringa aí, dá o teu jeito, roteiriza aí. Então assim, eu achei que foi desnecessário e não precisou. E vamos ver como é que vai ser agora, né? Assim, o menino que faz o intérprete do Coringa, eu não sei falar o nome dele, é Barry Keoghan, eu não sei. Eu acho esse menino um bom ator. Ele tá naquele Sacrifício do Corvo, do Servo Sagrado, que inclusive é com Colin Farrell. E o moleque tem aquela atuação estranha e tal. Ele tá no Dunkirk também, que ele manda bem. E ele tá no Eternos também, que manda bem. Eu desejo muito boa sorte pra ele, porque sempre que tem interação entre Coringa e Batman, eu acho maravilhoso. Mas não precisava ter Coringa. Pode ser. Então, já cara, sei polêmica, tá vendo aí? Então, vamos lá. Na cena em que ele mal aparece conversando com o Paul Dano lá no presídio, né? Em Arkham. Aquela ali eu teria arrancado. Eu faria aquela mesma cena que foi vazada, com 30 segundinhos na cena pós-crédito, mas como se fosse aqueles primeiros takes onde não aparece o rosto dele. Sim. Só aquela coisa embaçada. Porque Sim. aquela cena ela me diz muita coisa. Aquela cena já me diz que eles dois já têm uma história. Aquela cena já diz que eles já têm embate, que eles já tiveram confrontos, que ele não é só um presidiário, entendeu? Ele não é só um interno que tá ali. Eu teria sim feito uma cena pós-crédito. De repente, não com aquele diálogo, porque aquele diálogo deles ali é como se a cena estivesse inserida no meio do filme, porque ele tá pedindo ajuda para decifrar, para poder encontrar o Charada. Eu acho esse argumento muito, muito estranho. Ele indo lá pedir ajuda pro Coringa. Pô, achei muito sem sentido isso. É ok, entendeu? É ok. Você não tá mostrando nada, você não tá dizendo nada, mas você tá, não vou falar alimentando a indústria como a gente conhece, né? Porque sempre tem uma cena pós-crédito. E fazer como a Marvel sabe fazer, entendeu? Quer sempre enganjar um filme pro próximo. Às vezes uma cena pós-crédito nem sempre quer dizer que ele tá conectado com o próximo filme. A sensação que fica é mais ou menos essa mesmo, que foi tipo uma carta na manga. Tipo, eu acho que eles não estavam confiando que ia dar tanto sucesso esse filme como deu, tá ligado? Não achavam que ia atrair tanto público. Aí, tipo, eles querem fazer uma sequência, aí tem que ter um chamariz. Eu acho que eles quiseram botar essa cena do Coringa aí pra dizer, ele vai estar na sequência, vocês têm que assistir o próximo. Eu acho que foi mais uma cartada final ali pra chamar o público para os próximos filmes, porque não agregou muito. Eu não teria nem vazado essa cena. Não precisava também disso. Coringa é sempre legal de ver com o Batman, mas eu queria ver outras coisas. Por exemplo, a Corte das Corujas. Cara, que história maravilhosa. A Corte das Corujas é uma coisa sensacional. Essa coisa de ter uma sociedade secreta em Gotham, controlando as coisas e tal. Só um pouquinho pra falar sobre Coringa. Pra mim não teria que ter indício, não teria que ter nada. Eu lembro de quando eu vi Batman Begins, o primeiro do Nolan, e a única coisa que fala do Coringa é no final o Gordon dá uma carta e o Batman diz, eu vou investigar. Acabou. Se aquilo ali seria usado no segundo filme, no terceiro, no quarto, no 11º, não interessa. Todas as inserções do Coringa. Não, como vocês falaram, não precisava ter aquele final a lá Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que tem final dele olhando a pessoa indo embora de helicóptero, tem o final do Coringa conversando com o Charada, tem o final do Velozes e Furiosos, cada moto pro seu lado, coisas que são excessos que poderiam não ter. Eu já tô saturado de ver Coringa, deixa o personagem do Coringa descansar. Cara, o Coringa tá preso, acabou. Agora a gente, como fã, fica assim, e aí? O próximo filme do Batman vai ser uma préquel pra dizer como o Batman ano 1 pegou o Coringa? Ou o Coringa vai ser solto no Arkham e vai ter lá o Longo Dia das Bruxas é o próximo filme? Gente, a galeria do Batman é imensa. Traz uma Era Venenosa pra fazer alguma coisa que envenenando pessoas na cidade. E o Batman, detetive, tem que descobrir qual é o veneno, como se cura o veneno, sabe? Alguma coisa desse tipo. Tem material pra ser utilizado, tem, como a gente falou, a Corte das Corujas para poder utilizar, tem muito material e eu particularmente não queria ver Coringa de novo no cinema tão cedo assim.
nossas considerações finais em relação a esse filme. Eu acho que, óbvio, é o melhor filme sobre o Batman. Porque esse filme não é sobre Gotham, não é sobre um Batman experiente, é sobre um processo de formação. Então, o Robert Pattinson está excelente como Batman, superou expectativas. Eu gosto de todos os coadjuvantes, eu acho o Paul Dano um ator sensacional. Eu acho que ele colaborou muito com o filme. A gente não falou aqui, mas o John Tortudo como Falcone, eu achei acima da média. E ele falando que procurou fazer um mafioso não extravagante, mas um cara que gosta de manipular, então eu achei sensacional. É um bom contraponto com o do Pinguim, que o Pinguim ali do Colin Farrell é um cara mais da quebrada, é um cara mais falastrão, então eles têm posições diferentes ali de forma de interpretar mafiosos. Eu gosto de como ele utiliza a cidade, como ele utiliza o pré-Batman, né? Ou seja, essa ideia de que os Wayne e os Arkham estavam na fundação e como usou uma boa... E aí falando muito da nossa política atual, né? Que é como boas intenções acabam sendo distorpadas e distorcidas para benefícios próprios de mafiosos, de políticos e afins. Mas eu achei o filme muito longo. São 3 horas que te prendem, sim, mas a gente ia conversando, daria para enxugar para 2 horas e 20, 2 horas e meia, e eu acho que isso, falando do momento da nossa sociedade, que a gente consome TikTok é 30 segundos, 15 segundos e já curta, já passa, eu acho que daria para ser um filme mais acelerado de ritmo. Mesa para 4, né? De 0 a 4 pés dessa mesa, eu dou 3 pés para essa mesa aí do Batman. O filme é excelente, mas eu acho que tem muitos excessos. Ele é um filme muito bom, só vem cansar lá no terceiro ato. A minha experiência, né, só cansou lá no terceiro ato, que foi ali no desfecho do filme, que parecia que ele não sabia a hora de terminar. Mas, tipo, até chegar ali, eu adorei tudo que eu vi nele. Direção, atuações, desdobramentos pro Batman chegar no arqui-inimigo dele ali do momento. Eu gostei muito da forma como eles trabalharam o Batman e todos os personagens que circundam ele ali. E como vocês falaram, eu acho que o melhor filme do Batman continua sendo o The Dark Knight. Eu também daria 3, porque três cadeiras. Porque ele falta um pouquinho ali no final. Um pouquinho ali no final derruba ele, mas é infinitamente pequeno. Bem, gente, a minha nota para o filme é 4. Tá bom? São 4 cadeiras, eu gostei muito do filme e mais uma vez eu quero agradecer aí pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês e participar do MesaCast aí com todos vocês. Um abração. Então, galera, achei The Batman um filmaço. Robert Pattinson honra o personagem. Eu, num primeiro momento, eu não conseguia ver ele como Batman, mas eu consegui enxergar ele como Bruce Wayne. Mas eu sabia que o resultado seria muito bom e realmente foi. A última vez que eu cancelei, né, um ator, né, essa palavra da moda, foi o Heath Ledger lá em 2006, 2007, e o cara fez um puta de um trabalho, né? Então, esse foi meu maior exemplo, né, de não duvidar de atores que têm ótimo potencial, mesmo que pareça estranho a escalação. E Robert Pattinson manda muito bem. Eu espero que não haja super seres nesse universo criado pelo Matt Reeves. Eu quero que seja uma coisa pé no chão, uma coisa que não seja muito fantasiosa. E eu não quero super seres, eu não quero esse Batman interagindo com nenhuma Mulher Maravilha, nenhum super-homem, nenhum outro super ser. Eu quero coisa pé no chão. Eu quero que seja como as animações do Batman dos anos 90, sabe? Que eu acho maravilhosas. E eu dou 4 cadeiras pra esse filme, que pra mim é excelente. É isso, galera. Obrigado por terem ouvido. Muito bem, nossos queridos MesaCasters. Esse foi o nosso episódio sobre The Batman. Esse filme maravilhoso que o Matt Reeves entregou pra gente. Esse filme tava com as expectativas lá no alto e as expectativas elas foram atendidas com certeza. Claro, teve algum defeito ou outro, a gente comentou aqui no episódio, mas sem dúvida nenhuma é uma obra magnífica que foi entregue pra gente, sendo protagonizado pelo morcegão da galera, pelo vampirão da massa, Robert Pattinson, e foi um filme que, além de atender as expectativas, criou ainda mais expectativas para o que pode acontecer agora com os filmes de herói da Warner, da DC, e a gente espera de coração que essas expectativas sejam ainda mais atendidas. Quero agradecer novamente aqui aos nossos debatedores, foi um prazer estar aqui na mesa com vocês, comentando sobre esse filme do Batman, e você, nosso querido
ouvinte quer saber mais sobre o Batman ou sobre o Mesa pra 4, então acessa lá, mesapra4.com.br. Pode procurar a gente no Instagram, pode procurar a gente no Facebook, pode procurar a gente na internet inteira, que com certeza a gente vai estar lá. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estar sempre apoiando aqui o MesaCast, o podcast do Mesa pra 4. Um grande abraço e com certeza, né? Até a próxima. The hell are you supposed to be?